Nesta aula vamos ver geometria sem medidas, mas mais algumas definições. Então nós vamos ver o seguinte: dois ou mais pontos são colineares se pertencem à mesma reta. Então vamos ver, o ponto A, o ponto C e o ponto B, eles pertencem a essa mesma reta aqui. Assim como nessa outra reta, o ponto G e o ponto H também pertencem a essa mesma reta aqui. Então, o ponto A, o ponto C e o ponto B, eles são colineares, porque pertencem a só essa reta. Já o ponto G e o ponto H também são colineares, porque pertencem a essa outra reta aqui. Estão sempre na mesma reta. Agora vamos ver o seguinte: dois segmentos são consecutivos se possuem uma extremidade comum. Esse segmento é consecutivo desse, porque ele possui uma extremidade comum, que é o ponto E. DE é consecutivo de EF, porque tem o ponto E em comum. Logo, esses segmentos DE e EF são consecutivos. Duas retas são paralelas se estão no mesmo plano e não têm ponto em comum. Então, olha só, essa reta e essa reta, eles estão sobre esse mesmo plano. E veja que a distância entre as retas sempre é a mesma, pegando da extremidade dos pontos aqui, essa reta, a distância daqui até aqui é a mesma que daqui até aqui, que é a mesma daqui até aqui. E elas não têm um ponto em comum entre que seja interseção entre as duas retas, logo elas são paralelas. E vejamos mais alguma coisa aqui. Vamos supor que eu fizesse um ponto em comum, então vou traçar uma reta aqui. Uma reta que vai desse ponto até esse, e vou fazer uma outra reta que vai desse ponto até esse. Agora veja só, eu tenho essa reta aqui e tenho essa reta aqui. Ela tem um ponto em comum, que é o ponto de interseção dessa reta. Eu só estou falando dessa reta e desta reta aqui. Então, eu posso colocar aqui um ponto em comum que ela tem, que é o ponto que nós temos aqui, o ponto M. Então, duas retas são concorrentes se tem um único ponto em comum. Então, eu tenho, supondo que eu desse um nome para essa reta, reta R e a reta S, elas são concorrentes porque tem o ponto M em comum, quer dizer que está na interseção das duas retas. Agora, se eu fizesse o ponto em comum desta reta aqui com esta reta aqui, eu teria um outro ponto em comum, que seria o ponto N. Se eu quero fazer a interseção dessa reta que está aqui, que eu estou mexendo, com esta outra aqui, então teria mais um outro ponto em comum, que seria o ponto O. Então, duas retas estão concorrentes sempre quando tem um único ponto em comum. E assim termina nossa aula. Na próxima aula veremos mais a continuação de exercícios de geometria sem medidas. Até lá, continue estudando. Clique em curtir se você gostou do vídeo ou comente para que eu possa melhorar mais minhas aulas. Até mais! Muito obrigado por ter assistido este vídeo.